Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos acompanhar a nossa irmã Ana Maria Marinho, que fará a leitura da nossa página. Em seguida, farei a prece inicial. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Como pedes? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Agradecemos a nossa irmã Ana Maria pela leitura da página. Já harmonizados, faremos a nossa prece. Nesse momento que estamos aqui, mais uma vez, unidos em pensamentos e corações. Agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade. Deus, Pai de amor, bondade e justiça, Jesus divino amado, Mestre, te rogamos, Senhor, por todos nós, irmãos e amigos, familiares do Centro Espírita Isaac Lima. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Rogamos, Pai, pelos irmãos enfermos do corpo e da alma. Jesus, ampara todos que se encontram em hospitais, em seus lares ou em qualquer lugar, Senhor. Aos médicos e enfermeiros, a todos da área da saúde. Abençoe, Mestre amado, aos que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento, os que estão aflitos, desconsolados, desesperançados. Senhor Jesus, socorre aos que clamam por Ti. Ampara os que estão retornando à pátria espiritual. Consola e conforta a todos os familiares e amigos que aqui ficaram sentindo a dor da saudade. Jesus, que a nossa Mãe Santíssima possa socorrer aos nossos irmãos suicidas, amparando-os. Jesus amado, abençoe, Senhor, nosso país, a todos os países, ao nosso planeta, à humanidade inteira, que assim seja. Irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema: ore, trabalhe, confie. A referência está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 a 8. E quem fará o estudo da noite de hoje será o nosso irmão Luiz Rosa. Muita paz a todos. Boa noite a todos.
Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. É com muita alegria que estamos aqui de novo, aproveitando esse espaço que a Casa de Isaac Lima nos proporciona, espaço de estudo e reflexão e fortalecimento também da nossa fé. Hoje estaremos fazendo comentários a respeito do tema Ore, Trabalhe e Confie. Esse tema da noite de hoje está fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e Obtereis, no subtema Eficácia da Prece. E nos apropriando, então, já do texto do Evangelho, logo no início, tem uma anotação de Marcos no capítulo 11, versículo 24, que serve já de uma reflexão inicial para todos nós, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. É claro, meus irmãos, que se nós tomarmos o que está escrito ao pé da letra, estaremos cometendo um equívoco, porque Deus, em sua sabedoria, em sua bondade e justiça, não tem uma aplicação direta dessa lei sobre nós. Existem condicionantes que precisamos cumprir para que nós façamos jus àquilo que nós pedimos. Existe o merecimento, existe a necessidade daquele que pede. É necessário que nós estejamos em condições para recebermos, o que nós desejamos. Tem muita gente que pede, mas não se coloca na condição para receber. Às vezes a pessoa solicita um trabalho e não se coloca na condição de trabalhador. Fica esperando que o trabalho bata à sua porta e não sai de casa a procurá-lo. Isso é um exemplo, desses condicionantes. É necessário que nós nos esforcemos. As bênçãos divinas, elas não caem do céu como muitos costumam apregoar. Que basta você orar, basta você aguardar. É preciso, meus irmãos, que nós nos mexamos para que o benefício seja recebido. E eu acho que mais interessante que isso, para que nós percebamos que nós estamos recebendo o que nós pedimos. Um outro aspecto interessante também, que cabe a nós ressaltar nesse início, é que nós também precisamos saber o que nós vamos pedir a Deus. Temos que ter uma certa consciência das nossas necessidades, para que nós não nos decepcionemos achando que Deus não nos ama ou não quis nos atender. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Aí alguns irmãos vão dizer assim: então se Ele sabe, para que nós precisamos pedir? Para que nós precisamos estar orando nesse sentido? É necessário, meus irmãos. É evidente que Deus sabe tudo de nós. Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Mas nós é que somos os necessitados. Portanto, é sinal de humildade da nossa parte dirigir a Ele os nossos pensamentos e expressar os nossos desejos e vontades. Há alguns que também questionam: se Deus cria tudo com tanta perfeição, Ele vai nos ouvir? Ele vai atender a um pedido particular nosso, sabendo que isso pode alterar, as suas leis perfeitas? É claro, meus irmãos, que há leis naturais e elas são imutáveis. Mas isso não quer dizer
que não haja espaço para o atendimento a peculiaridades sem que se altere, né, em nenhuma letra, em nenhum milímetro, as leis de Deus. Elas são imutáveis. Mas, como eu disse antes, existe esse espaço para os pedidos legítimos, que nada vão alterar, né, o roteiro da criação, mas que muito vão auxiliar ao espírito na compreensão de si próprio e em seu processo evolutivo. Por isso, Deus atende. Deus permite que a providência divina haja em prol daquele irmão necessitado, que pede legitimamente um auxílio para aquele momento de grande dificuldade ou um caminho para que ele possa trilhar com mais firmeza. Se tudo que existe na criação fosse já calculadamente pré-determinado, qual seria o nosso papel? De que adiantaria a lei de evolução para nós se bastaria-nos apenas representar o nosso papel no dia e no momento exato e estar ali presente para vivenciar, para nascer, para morrer, né? Para encontrar alguém? Então, meus irmãos, Deus, junto com as suas leis perfeitas, nos deu também a capacidade de pensar e agir. E com essa capacidade de pensar e agir, muitas das vezes nós alteramos o nosso roteiro para o bem ou para o nosso mal. Mas cabe a nós dar ou não cumprimento a isso. Mas que fique bem claro, quando Jesus disse que nós somos deuses, nós somos co-criadores, nós participamos desse processo da criação ativamente, mesmo quando nós estamos parados, mesmo quando nós deixamos o tempo passar. Nós estamos agindo ali naquele momento ativamente, de forma negativa, mas estamos agindo. É necessário, meus irmãos, a nossa ação, a nossa atitude, para que nós possamos estar colaborando. Então, aquilo que nós pedimos a Deus, né, retornando lá ao início do nosso tema da noite de hoje, ore, trabalhe e confie, nós estamos vendo que juntamente à oração, aos nossos pedidos, né, aos nossos pedidos de socorro, nos momentos em que nós estamos necessitando, eles têm que vir juntos de uma ação. Aí está o trabalho. É uma ação nossa, proficiente, uma ação para que nós nos coloquemos, como eu disse inicialmente, em condições de receber e de reconhecer a ajuda, que muitas das vezes não virá da forma com que nós pintamos o quadro, porque quem concede a nós é sempre Deus, é sempre a sua vontade que prevalece, e na medida certa daquilo que nós necessitamos e não daquilo que nós pedimos. Muitas das vezes nós estamos pedindo um tanto exagerado e Deus nos dá menos. Ou às vezes pedimos menos e Ele, na sua sabedoria, sabe que aquilo que nós pedimos ainda é pouco e precisamos de mais para poder concluir a nossa empreitada. Ele nos dá mais. E isso acontece porque Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece. Ele é perfeito. É um pouco absurdo da nossa parte pegar a máxima do início, né, que diz: concedido vos será
o que quer que pedirdes em prece, e quando aquilo não nos é concedido, né, nós acusamos a Deus, nós acusamos a providência divina, né, de não atender às nossas súplicas, de não atender àquilo que nós julgamos fundamental para nós. Mas será que nós já nos compreendemos tanto, tão bem, que nós sabemos o que é melhor e necessário para as nossas existências? De uma forma geral, o que Deus vai sempre nos atender quando nós pedirmos é a confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação, que são bens imateriais, né? Mas que nós esquecemos de pedir. E esses bens sempre nos são concedidos nos momentos em que nós estamos mais precisando. Então não culpemos a Deus por não sabermos pedir. Não culpemos a providência divina pelos absurdos que nós colocamos nas nossas orações e súplicas. Deus, sabiamente, usa das nossas próprias condições e habilidades e saber, né, estimulando em nós as nossas condições para que nós, muitas das vezes, possamos obter os nossos desejos através do nosso próprio esforço. Então, quem espera que os benefícios caiam sobre si como mágica, está redondamente enganado. Usando desse meio, Deus nos permite crescer em compreensão, crescer em inteligência, crescer emocionalmente. As conquistas, através do nosso próprio conhecimento, mas que estão sendo ali orientadas pela providência divina, permitidas por Deus, nos proporcionam esse crescimento. É que, como eu disse anteriormente, muitos de nós ficam esperando o milagre, ficam esperando que a espiritualidade nos carregue. Faça o esforço. Se bobear, muitos esperam que o pão de cada dia apareça na sua mesa, já cortadinho com a manteiga, só para ser comido. E esquecem que o esforço é necessário para a conquista desses elementos que nos são fundamentais. Um outro aspecto bastante interessante, né, é que quando nós recebemos uma graça daquilo que nós pedimos, que Deus atende a um pedido nosso, né, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de demonstrar a humildade mostrando que nós, sim, conquistamos, mas que se não houvesse a bondade divina e a aquiescência desse Deus que nos ama profundamente, a conquista não se daria. Muitos de nós esquecem o aspecto da humildade e muitas das vezes se vangloria como se aquela conquista fosse única e exclusivamente por conta das suas forças, da sua inteligência, da sua capacidade. Quando, na verdade, nós tivemos o auxílio de grande número de almas que nos proporcionaram o estímulo ao pensamento, que fortaleceram as nossas forças vitais para que nós saíssemos do lugar onde estávamos para a conquista daquilo que nós tanto pedimos. Lembremos, meus irmãos, a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. A pessoa que ora
mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de grande significação e põe-se em contato com as fontes superiores da vida. Os raios divinos, expedidos pela prece santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Lembremos Bezerra de Menezes, a prece não é um monólogo. Toda prece, meus irmãos, é ouvida e toda prece possui uma resposta. Agora, relembremos, entre o pedido que parte da terra de nós e o suprimento que vem do alto, é imperioso que funcione a alavanca da nossa vontade, com decisão e firmeza, para que se efetive, esse auxílio que nós pedimos. Confiemos em Deus, tenhamos fé, supliquemos o seu amparo, mas, se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o nosso coração de tudo que não é bom, a fim de oferecer, a bênção divina, um clima de aceitação íntima. Deus dá sempre ao homem a oportunidade de exercitar a si próprio o seu conhecimento e principalmente a sua humildade. À medida que evoluímos, meus irmãos, espiritualmente, aprendemos a pedir a Deus, aprendemos a orar mais para agradecer do que para receber. Aprendemos a pedir pelos outros mais do que por nós mesmos. À medida que nós compreendemos o real valor da prece, passaremos a pedir exatamente o que nos falta dentro das nossas necessidades materiais e espirituais, para vencer as dificuldades da vida, sem provocar o mal a nós e aos outros, confiando no amor e na justiça e na misericórdia também de Deus nosso Pai. Para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, eu vou ler um texto da redação do Momento Espírita. Esse texto foi redigido com base no capítulo 66 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título desse texto é Prece Eficaz. Em sua passagem pelo mundo, Jesus se notabilizou pela pureza, pela bondade e pela sabedoria. A meditação sobre a sua vida é sempre salutar. Um aspecto interessante para refletir consiste no hábito que Jesus tinha de orar. Nas diversas oportunidades, buscava se conectar com o Pai. A pedido dos apóstolos, ensinou-lhes a oração dominical. Em suas derradeiras instruções, antes de experimentar o martírio, ele também tratou da prece. Disse que até aquele momento os discípulos nada haviam pedido em seu nome, mas que ao pedirem receberiam, para que sua alegria se cumprisse. Com base nessa assertiva, muitos cristãos entendem
que toda e qualquer oração deve ser atendida. Não tem pudor de rogar ao Senhor da vida a satisfação de fantasias e caprichos. Ou então pedem para que a morte poupe um ente querido. De outras vezes, rogam para ter vida tranquila ao abrigo dos imprevistos e desastres. Imaginam que todos os seus problemas se solucionarão ao simples custo de uma rogativa. Olvidam a lei do trabalho para se lançarem no simples petitório. Desejam facilidades, sucesso sem esforço. Acreditam que sua condição de cristãos lhes garante uma posição privilegiada no mundo. Com isso, esquecem outra afirmativa do Messias divino, no sentido de ser necessário tomar a própria cruz, ou seja, esforçar-se para superar os percalços do mundo, guardar dignidade frente às tentações, servir de exemplo com uma vida laboriosa e serena. Na ausência de pronto atendimento às suas rogativas, quedam desalentados. Entretanto, há um aspecto importante a ser observado. Jesus prometeu a resposta do céu aos que pedissem em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da sua fragilidade, precisa interrogar a própria consciência. Deve analisar o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará ela suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? A título de orar, não estará apenas cultivando o hábito da reclamação? Pedir em nome de Jesus implica aceitar a vontade divina, sábia e amorosa. Essa rogativa tão especial pressupõe a entrega do próprio coração. E quem se entrega ao divino amigo sabe se contentar com o necessário que lhe é concedido. Nessa entrega reside o segredo da compensação, da compreensão perfeita da sublimidade do amor de Deus. Ele não envolve suas criaturas em padecimentos com o propósito de vê-las sofrer. Experiências dilaceradoras destinam-se a fazer surgir a pureza dos anjos. Elas propiciam a superação do estágio de infância espiritual. Chamam a atenção para o que realmente importa: a consciência tranquila, a fraternidade e a fé. Nisso reside a genuína alegria do cristão, que jamais perece. Pense nisso. Então, meus irmãos, fica assim esclarecido que as nossas rogativas são sempre acolhidas, são sempre ouvidas pela providência divina. O atendimento delas será conforme as nossas verdadeiras necessidades e que precisamos, confiar e esforçar-nos, melhorando a nossa conduta, para que estejamos de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e entendamos o que nos foi concedido
e a medida daquilo que nos foi concedido. Fortaleçamo-nos, meus irmãos. Oremos, trabalhemos e confiemos. Muita paz para todos. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelos esclarecimentos que ele nos trouxe, que possamos refletir e colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esses momentos. Agradecemos a presença de todos os irmãos, que possamos passar para o nosso tratamento espiritual à distância, que juntos aos benfeitores espirituais e ao nosso mentor de nossa casa, Isaac Lima, através de Jesus, que possamos auxiliar todos os irmãos que irão receber o passe, ouvindo a música até o final. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.